Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. O entrevistado de hoje é o advogado José Ricardo Luz, CEO do Lead China. Bem-vindo a essa entrevista com o Poder 360. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui no Poder 360 para compartilhar aí algumas informações sobre o assunto de hoje. Um assunto bem quente hoje no momento. Qual a sua avaliação da relação do governo brasileiro com a China atualmente? A China, ela desenvolve, Paulo, uma relação essencial com o Brasil. O Brasil e China, né, têm uma relação aí de longa data, são parceiros estratégicos globais e desde 2009 a China é o maior parceiro comercial do Brasil. É relevante até dizer que o Brasil foi o primeiro parceiro da China na América Latina a atingir a cifra de 100 bilhões de dólares no tocante à importação e exportação. Durante esse último mandato no Brasil, né, do governo, a partir do governo do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil tem se posicionado muitas vezes fazendo algumas críticas à relação bilateral com a China, mas nós sabemos aí que se trata de uma relação de interdependência e uma relação ganha-ganha, de benefícios mútuos e recíprocos. Como essas reações do governo, ou esses posicionamentos do governo, são vistas na China, pelo governo chinês e pelas empresas? A China ela tem alguns objetivos nessa relação bilateral com um grande parceiro na América Latina, que é o Brasil. É certo que realmente está havendo, é indiscutível, né, a existência de alguns atritos entre o governo brasileiro e o chinês, mas o governo da China sabe muito bem que a relação que está sendo desenvolvida com o Brasil é uma relação não a curto prazo, mas sim de longo prazo. O Brasil ele está inserido nessa importância das relações bilaterais que a China mantém com outros países, tanto que um dos principais desafios aí da China é atingir até 2049, época em que se formam aí, que se completam 100 anos da existência da formação da Constituição da República Popular da China, um momento em que o Brasil certamente aí será um grande parceiro. Um parceiro que eu digo não só em relação à pauta de importação e exportação baseada em commodities agrícolas, mas é certo que a China ela é uma grande parceira e poderá se tornar ainda maior na questão de inovação e tecnologia. Um setor, inclusive, que a China ela desenvolve, né, ela aplica 2%, né, do investimento que ela faz do seu PIB em ciência e inovação. Então, a China está procurando aí desenvolver, através dos seus programas internos, né, e programas internacionais, uma política de desenvolvimento pesado em tecnologia. E aí a gente pode, inclusive, mencionar a política do cinturão em rota, né, que é a retomada da antiga rota da seda, né, terrestre e marítima. Há também uma política do Made in China 2025. E, por fim, eu posso mencionar também sobre o China Standards 2035. São três políticas aí que a China tá desenvolvendo com muito sucesso e com muito êxito. Eu não tenho dúvida, Paulo, que através dessas políticas o Brasil pode se beneficiar, principalmente quando nós falamos sobre transferência de tecnologia e o desenvolvimento da nossa infraestrutura, que infelizmente até hoje é um grande gargalo para o desenvolvimento do nosso país. Não podemos esquecer, é claro, que nós precisamos, independentemente do que tem acontecido no mundo, né, nessas disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China, especialmente em relação à tecnologia 5G, que o Brasil ele precisa dar uma maior importância aos seus interesses nacionais e usar dessa guerra comercial entre a China e o Brasil para obter alguns benefícios disso, né? Porque ainda que a curto prazo o Brasil tenha se beneficiado dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, com o aumento das exportações do agribusiness, né, as commodities agrícolas, é certo que nós temos aí, nós não vamos sair com uma grande vantagem, né? Nós seremos prejudicados também com essa guerra comercial. Agora,
houve comentários por parte de membros do governo muito fortes em relação à China. Isso prejudicou as relações ou pode prejudicar? Olha, nós estamos passando por um momento delicado, né, em relação às relações bilaterais Brasil-China, mas eu acredito ser muito importante apresentarmos aí algumas ações que foram tomadas por parte do governo federal. Né? Eu posso dizer que, por exemplo, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve o jantar na Embaixada do Brasil em Washington, ele deixou muito bem claro para os americanos, e essa foi a primeira viagem de uma comitiva do governo federal, foi aos Estados Unidos, né, no ano passado, no início do ano passado. O ministro Paulo Guedes disse que eles gostavam, né, o Brasil gosta de tomar Coca-Cola, mas também gosta de dançar tango, vírgula, inclusive com os chineses. No sentido de demonstrar que a relação entre Brasil e China, Brasil e Estados Unidos, é importante, mas também é essencial manter essa relação China e Estados Unidos. Apenas para fins de comparação, a relação Brasil-China de importação e exportação em 2018 e 2019, Paulo, foi de 100 bilhões de dólares americanos. E a relação Estados Unidos e Brasil em 2018 e 2019 foram de 58 e depois 59 bilhões de dólares respectivamente. O que eu quero dizer com isso é que há um gargalo entre o primeiro e maior parceiro comercial do Brasil, que é a China, e os Estados Unidos, um gargalo de 42 bilhões de dólares entre o maior parceiro e o segundo maior parceiro comercial. Enquanto o Brasil exporta para a China $3, né, para os Estados Unidos é apenas $1, né, tem uma diferença muito grande. E além da mensagem passada pelo ministro Paulo Guedes, podemos citar, inclusive, uma importante reunião que foi realizada pelo vice-presidente Mourão numa visita à China no final de maio, começo de junho, quando ele, no papel de vice-presidente, participou da COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Cooperação e Concertação. O que eu quero dizer com isso? A COSBAN é um mecanismo de diálogo político entre a China e o Brasil. E o Mourão deixou muito claro a importância que a China tem para o Brasil. Tanto que, na época de outubro do ano passado, o presidente Bolsonaro fez uma visita com uma grande comitiva brasileira à China, e nessa visita, inclusive, apresentou a possibilidade dos investidores chineses participarem do leilão de petróleo, né, que eram 4 bacias de petróleo que estavam sendo leiloadas aqui no Brasil. E no curto espaço de tempo, a China ela concordou e ela participou aí desse certame em que ela venceu essa licitação junto com a Petrobras. E, por fim, eu posso falar também sobre a ministra da Agricultura, né? A Tereza Cristina ela mencionou agora em abril de 2020 que o momento é de construir pontes, e acho que foi uma frase de muito efeito para os chineses, porque de uma forma ou de outra demonstra a importância que o governo brasileiro dá às relações Brasil-China. Uma relação, volto a dizer, não só de importação e exportação, como também uma relação muito benéfica para o Brasil sobre o ponto de vista de investimento estrangeiro direto no país. Até porque nos últimos 10 anos a China investiu 80 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto. Investimento esse que traz emprego, traz produtividade, e nós, como brasileiros, recebemos aí uma transferência de tecnologia da China. As exportações para os Estados Unidos, embora sejam inferiores às da China, como o senhor mencionou, elas têm um conteúdo de manufaturados muito maior. São produtos de maior valor agregado, que criam mais empregos no país, enfim. Há um certo ressentimento em relação à China de comprar muito mais commodities brasileiras. Essa relação pode mudar? Os chineses podem comprar mais manufaturados? Sem dúvida alguma, Paulo. Eu acho que o seu comentário foi muito oportuno nesse momento em que há uma discussão sobre a diferença da qualidade, vamos dizer assim, da relação da pauta de importação e exportação Brasil e Estados Unidos e da qualidade da pauta de importação e exportação Brasil-China.
Por certo que hoje o Brasil ele exporta produtos com maior valor agregado aos Estados Unidos do que o Brasil exporta para a China. Para a China, Paulo, basicamente o Brasil ele se baseia em 4 pilares, né? É o minério de ferro, soja, petróleo e celulose. Por incrível que pareça, não é a proteína animal como muitos acham, né? Ainda que a proteína animal aí enquadrada como a carne de vaca, a carne de frango e a carne de porco tenham aumentado substancialmente, inclusive nesse último semestre, é importante dizer que basicamente são 4 pilares: minério de ferro, soja, petróleo e celulose, que o Brasil mais exporta para a China. Mas isso tem sim possibilidade de ser alterado. Tanto é que, se analisarmos o programa de ação conjunta, né, o plano de ação conjunta 1 e o plano de ação conjunta 2, né, entre Brasil e China, que também é chamado coincidentemente como PAC, PAC 1 e PAC 2, e analisarmos também o plano decenal realizado entre Brasil e China, esses documentos infirmam o próprio reconhecimento do governo chinês de que a pauta de exportação Brasil-China não é equilibrada e que a China está disposta aí a ouvir do Brasil alternativas para o aumento da exportação de produtos com maior valor agregado. Podemos mencionar a questão das aeronaves, né, que o Brasil é muito forte, né, por conta da Embraer, mas há também uma possibilidade de exportarmos as nossas commodities agrícolas com maior valor agregado para a China. Isso já foi mencionado pelo governo chinês, está isso inserido dentro de um contexto, de um documento oficial assinado entre o governo brasileiro e o governo chinês, e, por certo, o Brasil ele precisa definir uma política que faça com que apresentemos aí grandes oportunidades para que essa relação entre Brasil e China ela seja melhor aproveitada. O PAC é um conjunto de metas, objetivos e orientações nessa relação Brasil-China. E o plano decenal é um conjunto de áreas, né, de projetos-chave relacionados entre Brasil e China. Esse plano decenal, Paulo, ele teve o primeiro plano foi 2012 a 2021, e o segundo plano está sendo debatido, vai ser de 2022 a 2031. É um ótimo momento que o Brasil tem hoje, inclusive nessa discussão sobre a tecnologia 5G, de quais seriam os projetos-chave a serem definidos nessa relação bilateral. Eu acredito que esse momento da guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China é um momento muito importante para o Brasil discutir a sua própria política de indústria nacional. Até porque a China sabe muito bem o que é do Brasil. Mas o que nós, brasileiros, queremos da China? Então, eu acho que nós precisamos aí levantar esse debate, né, e aumentar esses estudos sobre a possibilidade de um estreitamento da cooperação e de uma melhor relação, como você mesmo disse, em relação à qualidade da pauta de exportação brasileira para a China. A China é um grande comprador de commodities. Em 2019, a China ela comprou 80% de toda a soja que foi exportada do Brasil. E nós estamos tendo grandes evoluções no desenvolvimento da soja, né? Como da produção agrícola, né? A produtividade no solo brasileiro de 2000 a 2020 aumentou 76 vezes. Então, é nítido que essa relação ela vai se aprimorar e ela vai se aprofundar. Mas eu acredito que nós precisamos, dado esse arcabouço institucional entre Brasil e China, discutir quais políticas seriam melhor ou mais adequadas para o desenvolvimento da nossa relação com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Por que isso não aconteceu até hoje? Faltou esforço por parte do Brasil ou da China? Eu acredito que nós brasileiros, somos os responsáveis por fazermos a nossa lição de casa. Né? Então, eu acredito que talvez seria muito interessante desenvolvermos essa interlocução não só sobre o ponto de vista governamental, mas sobre o ponto de vista também do próprio empresariado brasileiro. E eu acredito que o maior mecanismo de diálogo, ainda que seja um mecanismo de diálogo governamental, a COSBAN, eu acredito que os empresários brasileiros podem, inclusive, endereçar as suas necessidades para que a COSBAN, do lado brasileiro, né, formado aí por 11 subcomissões,
subcomissão aeroespacial, subcomissão econômica, subcomissão de ciência, inovação, subcomissão de educação, subcomissão agrícola, subcomissão financeira, dentre outras, sejam aí provocadas, né, através do contato do empresariado brasileiro, né, e essas subcomissões, para que esses assuntos sejam levados de uma forma adequada aí durante a mesa de debate da COSBAN, né, que não se encontra num período regular, é importante dizer isso. A última reunião, inclusive, foi realizada em junho do ano passado em Pequim, entre o primeiro-ministro e o primeiro-ministro chinês e o vice-presidente do Brasil, Mourão. A decisão sobre a tecnologia 5G a ser usada no Brasil, pelo que eu entendi, então pode ser usada como poder de barganha do Brasil para aumentar a exportação de manufaturados para a China, é isso? Sem dúvida alguma. Eu acredito que nós temos que analisar a questão do 5G sobre um ponto de vista holístico, sobre um ponto de vista macro. É claro que o 5G ele vai definir qual país terá a hegemonia do mundo, né? Porque é uma infraestrutura digital. Mas eu acredito que o 5G, né, que está sendo debatido, né, se a Huawei, se a ZTE, que são empresas líderes de mercado chinesas, poderão participar, por exemplo, do leilão que acontecerá no primeiro trimestre de 2021 aqui pelo governo brasileiro. Olha, não é uma questão só da análise da tecnologia 5G em si, mas eu acho que sobre o ponto de vista também de uma melhor pauta de exportação de produtos brasileiros para a China, também numa questão de debater sobre a infraestrutura brasileira. Eu acho que são todos assuntos que devem ser analisados e essas experiências devem ser compartilhadas com a China. Até porque a China considera o Brasil, desde 2012, como um parceiro estratégico global, né? Então, de novo, não é uma crítica sobre a relação Brasil-Estados Unidos ou uma relação Brasil-China. Eu acho que o Brasil tem que olhar os interesses nacionais, né, e dar atenção a ambos os países, tanto com os Estados Unidos, tanto com a China, e fugir menos às ideologias políticas, né, desenvolvidas, infelizmente, aí por algumas alas do governo. Então, eu acredito que nessa questão da tecnologia 5G, em que muitos estão discutindo sobre a existência de backdoors, né, ou seja, a possibilidade de ter uma metodologia de espionagem por parte das empresas chinesas. Olha, se o Brasil olhar a tecnologia 5G sobre o ponto de vista jurídico e sobre o ponto de vista técnico, certamente a Anatel, como responsável, ela elaborará todos os protocolos de segurança para diminuir essa vulnerabilidade. E quando eu falo em redução dessa vulnerabilidade, eu digo que o 5G pode sim ser uma das frentes que podem ser desenvolvidas entre Brasil e China. O Mike Pompeo, secretário de Estado americano, afirma que a tecnologia 5G chinesa é uma tecnologia espiã, né, como um cavalo de Troia, né? Mas é importante a gente analisar a questão também sobre a hegemonia política, né? A China, não nos vamos esquecer que a China, antes da Guerra do Ópio, da guerra com a Inglaterra, em 1840, ela era aí a potência dominante, né? E ela só está retomando aí o seu poder dos últimos 200 anos, né? Que foi a janela em que a China não foi o país soberano. Os Estados Unidos conseguiram alcançar essa tecnologia 5G? Ainda não. Tanto que, se analisarmos aí os contratos que foram assinados no mundo, a própria Huawei, com 196 mil funcionários, né, sendo metade deles só em pesquisa e desenvolvimento, né, a Huawei investiu mais de 18,5 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Essa empresa ela tem aí uma possibilidade grande de assinar mais que os 90 contratos que já assinou no mundo. A Huawei e a ZTE são empresas, conforme o próprio William Barr, que é o Attorney General, né, o procurador-geral da República nos Estados Unidos, ele afirmou num evento do Centro de Estudos Estratégicos de que a Huawei era responsável, junto com a ZTE, por 40% de todos os contratos de tecnologia de telecomunicação 5G no mundo.
seguidos depois pela Nokia, 17%, que é uma empresa finlandesa, e depois pela Ericsson, que é uma empresa sueca. Essa empresa Ericsson, ela responde hoje por 14% aí, da sua influência no mundo em relação à tecnologia 5G. O governo Bolsonaro, ele já recebeu, inclusive o próprio presidente da República, recebeu o presidente da Huawei aqui no Brasil, em janeiro desse ano. E agora, nesse último mês, o ministro Fábio Faria recebeu a Ericsson e recebeu também a Nokia para ouvir o que essas empresas têm a oferecer. Mas é muito importante que esse diálogo seja aprofundado, que esse diálogo seja feito de uma forma equitativa, também dando oportunidade a essas empresas chinesas. Até porque a decisão, ainda que caiba ao presidente da República por meio de decreto, são vários os departamentos que estão envolvidos nessa tecnologia 5G aqui no Brasil. Dentre eles, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério das Relações Exteriores, né, que tem aí uma ideologia bem aí próxima dos americanos, tem também o Ministério da Comunicação. Então, nós precisamos aprofundar aí esses debates, né, esse diálogo, para que o Brasil não tome uma decisão precipitada, até porque a relação China-Brasil e a relação Estados Unidos-Brasil são relações com os nossos maiores parceiros comerciais. Se a decisão do Brasil a respeito da tecnologia 5G não agradar aos chineses, nesse caso, as possibilidades de melhora na pauta de exportações do Brasil para a China vão acabar completamente, é isso? Olha, Paulo, eu acho que essa afirmativa seria muito forte, né? Sob o ponto de vista de analisarmos aí a relação Brasil-China a longo prazo. O Brasil e China estão completando 46 anos de relações diplomáticas, né? Uma relação de interdependência e uma relação ganha-ganha. Por certo, podemos sim sofrer, eu não digo retaliações, mas a China pode procurar outros parceiros para desenvolver essas relações no agribusiness. Parceiros esses que são nossos vizinhos, inclusive. Né? Nós não estamos vendendo, veja bem, nós não estamos vendendo à China produtos aeroespaciais. Nós estamos vendendo soja, minério de ferro, petróleo, celulose. São commodities agrícolas que podem ser, sim, fornecidas por outros países, principalmente aqui na América Latina. Mas eu vou muito... Desculpa, só interrompendo. Além de não melhorar, poder inclusive piorar a pauta de exportações brasileira. É isso? Sem dúvida alguma. A China ela pode procurar outros parceiros, né? Mas eu acredito que a relação Brasil-China ela vai muito além de um mandato de 4 anos de governo. Eu não tenho dúvida que o governo da República Popular da China analisa o Brasil como um parceiro comercial com uma relação pragmática e uma relação a ser desenvolvida a longo prazo. A China tem uma série de metas aí de longo prazo e eu acredito que o Brasil se encaixa perfeitamente na construção do que os chineses falam de uma aldeia global, né? Uma aldeia global em que possa ter uma construção de um futuro comum compartilhado. Eu posso até citar, Paulo, que na questão da política de cinturão e rota, né, que ela é dividida em 3 vertentes, né, uma vertente de infraestrutura, uma vertente de saúde, vide a questão até da diplomacia das máscaras, né, em que aí 1/5 dos respiradores são produzidos na China, 90% dos antibióticos são produzidos lá, 90% dos EPIs e 90% das máscaras. Então, eles têm também esse viés. E o terceiro viés, além da infraestrutura e da saúde, é a questão da infraestrutura digital, que estão elencados aí dentro dela cidades inteligentes, as smart cities, o comércio eletrônico, o e-commerce, e, além disso, a questão da telecomunicação 5G. Eu não tenho dúvida que, com os esforços que a China tem feito em relação à própria relação comercial com o Brasil pode se beneficiar muito em relação a essas tecnologias, tanto da telecomunicação 5G, como também de manufatura inteligente, afora já esse comércio que está sendo bem desenvolvido em relação às commodities agrícolas e o investimento chinês que está sendo feito
em relação à infraestrutura. Infraestrutura essa, inclusive, que a China, só em questão de malha ferroviária, ela possui mais de 100 mil quilômetros de extensão em malha ferroviária e mais de 30 mil quilômetros de trem de alta velocidade. Será que isso não seria uma das questões-chave para o Brasil debater com a China em relação ao desenvolvimento de um trem-bala São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, por exemplo? Vou pegar um trecho de Belo Horizonte, Ribeirão Preto, São Paulo, né? Enfim, tem inúmeras possibilidades de discussão de projetos, não só na tecnologia 5G, como também na questão das commodities, né? na melhoria da pauta de exportação Brasil-China e também na questão do desenvolvimento da nossa infraestrutura, que ainda deixa muito a desejar. Nós estamos aumentando a produtividade do campo, mas, infelizmente, há um sério gargalo, né, nos modais para desovar essa exportação dos produtos aí que estão sendo produzidos para exportação, principalmente para o mercado asiático. O mercado asiático esse, Paulo, que hoje o próprio eixo da Terra alterou, né? Hoje os fluxos de comércio, investimento, tecnologia estão muito desenvolvidos na Ásia, especialmente na China. E volto a dizer, o Brasil tem muitos projetos. Trem-bala é um deles, a questão da ferrovia bioceânica seria um outro, né? De uma forma a desovarmos aí os nossos produtos pelo Oceano Pacífico e diminuindo a logística em 14 dias, né? Em 2 semanas. Então, é uma série de pautas que podemos apresentar aos nossos parceiros chineses para que essa relação não fique estremecida por uma questão da tecnologia 5G somente. Para concluir essa questão da tecnologia 5G, o secretário Fenty, secretário de Comércio Exterior, secretário especial de Assuntos Internacionais e Comércio Exterior do Ministério da Economia, disse que a decisão sobre a tecnologia 5G será uma decisão geopolítica, vai envolver geopolítica. Isso é preocupante na sua avaliação ou não? Sem dúvida alguma. A questão que o próprio secretário Fenty afirmou leva muito a discussão sobre não só a hegemonia, mas acredito também sobre a questão ideológica, né? Mais uma vez, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao governo americano ou ao governo chinês, mas eu estou tentando, através de números, Paulo, apresentar aqui aos telespectadores do Poder 360 informações que muitas vezes são negadas aí, pela própria mídia, né? Então, eu tento contribuir mostrando ao público do Poder 360 sobre as grandes participações da China em relação ao desenvolvimento do nosso país, né? E eu acredito que essa questão do 5G, ela deve ser, volto a dizer, ela deve ser analisada sobre o ponto de vista jurídico e sobre o ponto de vista técnico, né? Em que a Huawei, por exemplo, ela já apresentou os equipamentos dela, deixou aí para serem analisados pelo mundo, né? Para que não haja nenhuma discussão aí posterior sobre essa questão de espionagem, né? Então, eu acho que cabe aí ao governo brasileiro, como ao governo de diversos outros países, sobre essa análise, né, em relação à espionagem ou não. Diga-se de passagem, por exemplo, a questão do Five Eyes Alliance, né, que é a aliança dos 5 olhos, formados entre Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e o Reino Unido, em que esses 5 países eles trocam informações sobre os metadados. Então, como isso é analisado sobre o ponto de vista chinês, né? As empresas chinesas teriam possibilidade de ter acesso a esses dados das empresas, por exemplo, de telefonia. Eles teriam possibilidade de se infiltrarem através dos backdoors, né, para obter algumas informações relevantes, né, que afetariam a segurança nacional. Esse é o momento de analisarmos, sob o ponto de vista técnico, essa questão, né, e volto a dizer, deixarmos aí que haja uma livre competição no mercado para que essas empresas internacionais participem aí de uma forma justa, né, desse processo de absorção ou não
do Brasil sobre a telecomunicação 5G, independentemente de se tratar uma empresa chinesa, uma finlandesa ou uma sueca. A gente estava falando antes aqui sobre as possibilidades de incremento no valor agregado das exportações, que não vem só por meio da manufatura, mas também de algumas coisas até do agronegócio, né? Por exemplo, a proteína animal, que, como o senhor mencionou, não tem muito, não tem uma participação muito grande nas exportações do Brasil para a China. Bom, 6 frigoríficos brasileiros que exportavam para a China tiveram as exportações bloqueadas no mês passado. Isso prejudica as relações? As relações são prejudicadas certamente sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista do bolso, né? Até porque os frigoríficos brasileiros têm um objetivo cada vez maior de terem aí as suas plantas habilitadas pelo governo chinês. Mas certamente isso é algo que tem sido feito com excelência pelo MAPA, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está tendo um diálogo muito profícuo com seus pares chineses. Tanto que a China bloqueou, né, uns fornecedores de salmão do Chile, né, e também bloquearam alguns frigoríficos aqui do Brasil por conta do Covid-19. Né? E o MAPA, né, dado toda a sua excelência, sua expertise e a sua comunicação basicamente diária com o governo chinês, tem apresentado de forma muito profissional, de forma muito transparente, todos os protocolos fitossanitários e de segurança que as plantas brasileiras têm adotado. Né? Então, se não fosse pelo grande trabalho desenvolvido pelo MAPA, certamente nós não teríamos aí uma abertura, né? Ainda que momentaneamente o encerramento de algumas plantas, mas uma abertura cada vez maior dos frigoríficos brasileiros para atingirem ao tão esperado mercado consumidor chinês, um mercado com uma classe média de 400 milhões de pessoas. Né? Seriam 2 Brasis, falando de uma forma grosseira. Né? Todo mundo, né? O mundo gostaria de atingir aí o mercado consumidor chinês, e é um mercado de classe média que chama atenção de qualquer exportador, dentre eles, inclusive, o mercado aí, produtor de proteína animal. Agora, a pandemia mencionada aqui como uma razão para o bloqueio das exportações do agronegócio brasileiro, ela não começou no Brasil, começou na China. Esse fato prejudica a imagem chinesa no Brasil? Acredito que sim. Eu acredito que essa questão da pandemia ela foi muito elogiada no aspecto do que o governo chinês fez para combater, né, a pandemia, no sentido de lockdown, né, de fechar as cidades e controlar aí para que não houvesse aí um surto por toda a China. Mas certamente a China ela teve um prejuízo da sua imagem muito forte no mundo. Tanto é que a China, ela, depois disso, ela tentou e tem tentado empreender diversos esforços, mandando não só milhares de toneladas de produtos médicos, produtos hospitalares e equipes médicas para diversos países, para mais de 26 países. A China já mandou aí equipes médicas para tentar combater o Covid-19. Então, eu acredito que a China tem sido aí uma potência no sentido de solidariedade e no sentido de combate a essa pandemia, né? Essa pandemia, diga-se de passagem, que é um inimigo comum, né? Um inimigo que não tem nacionalidade, né? E o Brasil, eu posso até afirmar que teve uma relação muito positiva com a China desde o início da pandemia. Tanto é que o próprio governo federal decidiu importar da China mais de 960 toneladas de equipamentos médicos da China, em mais de 40 voos que foram fretados pelo governo brasileiro, buscando aí toda essa ajuda pelo governo chinês. Volto a dizer, a China ela é responsável por grande parte da produção desses equipamentos, 90% dos antibióticos, 90% dos equipamentos de proteção individual, incluindo-se aí as máscaras,
e 1/5 dos respiradores, os ventiladores mecânicos. Então, eu acredito que o Brasil teve uma boa relação e uma sinergia muito forte com o governo da China para tentar diminuir aí, todo esse estrago que a pandemia nos causou e tem nos causado, né? Já tendo atingido aí, infelizmente, 100 mil mortes apenas aqui no Brasil. Como é que ficaram as viagens de negócios em meio a essa pandemia? Acabaram completamente? Ainda há alguma coisa? Como é que está a relação física, digamos assim, a presença num país e no outro dessas trocas de executivos? Olha, Paulo, eu morei na China por 5 anos, né? De 2007 a 2012, desde então eu viajo 3 a 5 vezes por ano, né? Costumo falar que eu moro na China de 2 a 3 meses ao ano. Não tive nenhuma viagem nesse ano, né? Porque todas as viagens foram canceladas. Pelo Lead China, né? Como uma plataforma de negócio que une o empresariado brasileiro e o empresariado chinês, nós levamos muitos empresários e autoridades aí à China e recebemos muitas delegações chinesas. Mas desde janeiro, né, quando realmente eclodiu a pandemia na China, os voos foram cancelados, né, e foram diminuídos, né, inicialmente e depois cancelados. Tanto que minha última viagem para a China foi em dezembro do ano passado, na região de Xinjiang, como os brasileiros chamam de Shenzhen, né, que fica muito próximo ali de Hong Kong. Então eu tive basicamente a nossa perspectiva é que nós não teremos aí nesse ano de 2020 nenhuma viagem de negócios. Se retomaremos aí a partir de outubro, a partir de novembro. Isso vai depender muito de como a China abrirá suas fronteiras, né? Até porque o controle pela China, como por diversos outros países, ainda está sendo muito rigoroso. E se pensarmos que um executivo vá fazer uma viagem de negócios e fique, por exemplo, apresente aí algum sintoma em Dubai, né, durante esse stopover, essa parada antes de chegar à China, o executivo ele vai ficar 14 dias em quarentena. E se ainda não melhorar e chegar na China, ficar mais 14 dias. Então, assim, não é crível para o empresário de negócios visitar a China nesse momento. Então, e vice-versa também, esse raciocínio é válido. Nós entendemos aí que, no mínimo, final de 2020 para o começo de 2021, as viagens de negócio e também as viagens de turismo serão retomadas dos brasileiros à China e dos chineses ao Brasil. Caminhando aqui já para o fim da nossa entrevista, tem algo que não tenha sido comentado aqui que deseje comentar? Olha, Paulo, eu acho muito importante que os telespectadores do Poder 360 analisem sempre a relação que o Brasil tem tanto com os Estados Unidos como com a China sobre um ponto de vista pragmático, né? Que nós valorizemos cada vez mais os nossos interesses nacionais e tenhamos aí uma possibilidade, analisando tudo o que está acontecendo, especialmente essa guerra comercial travada entre China e Estados Unidos, que nós possamos aí debater e desenvolver uma política industrial adequada ao nosso país, né? É um momento de debatermos a questão da tecnologia 5G, é um momento de também debatermos sobre essa possibilidade de melhorar a nossa balança comercial no sentido de exportarmos produtos com maior valor agregado e também desenvolvermos projetos em que os investidores estrangeiros, tais como os americanos e os chineses, invistam cada vez mais na nossa infraestrutura para acompanhar o crescimento do nosso agronegócio. Eu acho esses que são os pontos mais relevantes do nosso bate-papo. Agradeço a José Ricardo Luz por esta entrevista que chega ao fim. Muito obrigado. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui no canal do Poder 360 no YouTube. Você pode ser avisado de todas as novidades que há por aqui. Basta clicar no sininho da tela e você vai receber as notificações. Até a próxima!